Mossoró tem recebido aqui várias autoridades, pessoas do porte de um Frederico Pernambucano de Melo, né? De remanescentes do cangaço, como Sila, como Candeeiro, né? De autoridades outras que se aprofundaram no estudo e na pesquisa, tentando compreender o que foi o fenômeno do cangaço no Nordeste do Brasil. Mas quando eu trato desse assunto, principalmente em meio a essa temática, beatos e cangaceiros na cultura do Nordeste, ou na cultura nordestina, eu procuro fazer um retrospecto na história do Nordeste. Eu volto ao período da colonização brasileira. Porque a colonização do Nordeste, o Brasil começou no Nordeste, ela foi realizada a fogo, suor e sangue. Nunca uma colonização foi imposta de forma tão violenta, tão massacrante. A nossa cultura, ela é baseada em um tripé indesassociável: a cultura indígena, a cultura negra e a cultura ibérica. Nós somos culturalmente resultados deste tripé, deste meio, deste caminho de formação. E quando os colonizadores, portugueses principalmente, chegaram no Nordeste, eles passaram a se utilizar em suas entradas em busca dos desertões, deu origem a esta palavra sertão, primeiro acompanhando o leito dos rios. Desceram da Bahia pelo Rio São Francisco, chegaram ao Rio Pajeú, ao Rio Mochotó, depois ao Rio Piranhas, ao Rio Taperoá, ao Rio Paraíba, ao Rio Piranhas, ao Rio Apodi, e daí o país, ou o Nordeste, começou a ser colonizado. Colonizado de uma forma, podemos dizer, e repetindo, sem querer ser redundante, brutal. Porque a primeira nação que foi quase que praticamente dizimada pelos colonizadores foram os nossos irmãos indígenas, as nações indígenas, os potiguaras, os cariris, os cornoióis, enfim, todos os índios que habitavam, né, esta imensa região. Depois vieram os nossos irmãos africanos, trazidos nas galés como mão de obra, né? Os escravos que aqui chegaram, que ajudaram a construir este país, este Nordeste, principalmente nos engenhos da cana-de-açúcar, né? E depois os colonizadores que tinham e recebiam o beneplácito da coroa portuguesa. Eram aqueles cidadãos que tinham direito à terra através, primeiro, com as capitanias hereditárias. Nobres portugueses foram escolhidos para serem os detentores das capitanias. Depois vieram as sesmarias, as datas de terra, né, que foram sendo distribuídas geograficamente, né, divididas, e aí gerou-se o maior cancro da história deste país, que foi o latifúndio. Então, o Nordeste, principalmente, ele começou a se desenvolver. Primeiro, com o latifundiário, que gerou o coronel, que gerou o capanga, né?
que do capanga surgiu o cangaceiro, né? E por outro lado nós tivemos também o clero, a igreja. A igreja com os seus compromissos com a classe dominante, os compromissos com a nobreza rural latifundiária, né? No momento de se decidir entre o latifundiário, o grande latifundiário, o grande coronel e um homem simples do campo, escravo, mão de obra barata do latifúndio, é evidente que o clero iria optar naquele momento pelo grande latifundiário. Daí os desencontros sociais, daí os descaminhos, daí os resultados que nós ainda sentimos na pele a cada momento neste país novo, evidentemente, país de 500 anos, né, que sofre ainda os desacertos dessa base de sua formação. Em meio a tudo isso, surgiram os fenômenos, os beatos e os cangaceiros, que são os dois elementos humanos mais importantes da conversa que nós estamos travando na noite de hoje, na abertura deste grande conclave, deste grande evento. Lampião não foi o primeiro nem o último cangaceiro, nós sabemos disso. Nós temos notícias de Lucas da Feira, que ainda na época do Império, né, ele remanescente de um quilombo de negros, né, formou um grupo, né, e passou a atacar fazendas, propriedades rurais, matando, né, serviciando. Inclusive, ele adotava uma prática que era de serviciar as meninas brancas, as mocinhas, filhas dos fazendeiros, como uma forma de vingança, de vindita, porque ele achava, naquela ocasião, que tinha o mesmo direito de fazer com as branquinhas o que os senhores de engenho faziam com as pretinhas, levá-las lá para a senzala. E o Lucas da Feira atuou naquela região de Feira de Santana, foi preso, né, foi inclusive levado para o Rio de Janeiro, a convite, a chamado do imperador, né, Dom Pedro II, que manifestou o interesse de conhecer aquele Facínora. Voltou para a Feira de Santana, lá ele foi enforcado, inclusive tendo como seu algoz o filho, né, o único sobrevivente de uma família chacinada pelo negro Lucas da Feira. Antes disso, nós tivemos o Cabeleira, lá na zona da mata pernambucana, né? Cabeleira, muito jovem, né, praticava vários tipos de assaltos, né, de todo tipo de desordem possível naquelas ocasiões. Nós tivemos Jesuíno Brilhante, aqui do Rio Grande do Norte, um cangaceiro que tinha assim aspectos de hollywoodianos, né, porque ele não adotava o modus operandi do que adotou, né, no futuro o próprio Lampião, o Corisco, o Antônio Silvino, o senhor Pereira e outros cangaceiros. Ele tinha um lado assim meio telúrico, até mesmo porque ele tinha uma boa formação. Talvez ele não fosse parte daquele segmento social que não tinha um grão de areia sequer, quanto mais um pedaço de terra. Ele era remanescente de uma família de pequenos, né, mini-fundiários, né, que tinham uma certa formação, talvez daí, né, o seu comportamento não ser tão assim impetuoso em relação à prática dos crimes, né? Nós tivemos, logo depois, Antônio Silvino, nascido também lá no Pajeú paraibano, naquele mesmo polígono onde nasceu o Virgulino Feira Lampião, né? O Manuel Batista de Moraes, o nome dele não era Antônio Silvino, ele adotou o nome de Antônio Silvino como homenagem ao seu ex-chefe, que era Antônio Aires, e tinha um apelido de Antônio Torto, era Silvino Aires. Então, quando o Silvino Aires foi preso,
ele assumiu o bando e adotou o nome de Antônio Silvino. E começou a praticar crimes, assaltos, né, e sequestro. Né, nós sabemos que os primeiros sequestros da história do Brasil, né, foram realizados, né, pelos cangaceiros. Está aí o exemplo do que fez Lampião antes de chegar aqui a Mossoró, quando sequestrou o coronel Antônio Rangel, quando sequestrou o coronel João Moreira, Dona Maria Lopes, né, e outras pessoas, e mandando aqueles bilhetes, né, agressivos, né, coagindo. Ele mandava pedir dinheiro. E da mesma forma Antônio Silvino, lá na zona da Mata Paraibana, ali em torno de Campina Grande, ele operou, ele atuou, né, e foi preso, foi condenado, respondeu pelos crimes que cometeu, foi preso, foi libertado e terminou seus anos de vida em Campina Grande. Morreu no dia 10 de outubro de 1944, está sepultado lá no cemitério do Monte Santo em Campina Grande, no Monte Santo em Campina Grande. Daí veio o senhor Pereira, que foi chefe de Lampião, que entrou no cangaço por orientação da mãe para se vingar da morte do padre Pereira. Ele, por ser o mais jovem da família, não ser casado, ser solteiro, foi o escolhido para praticar as vinganças, né, contra aqueles que assassinaram o padre Pereira. Esse foi chefe de Lampião. Esse entrou no cangaço por vingança mesmo, né? São poucos os cangaceiros, os mais notórios, principalmente, que entraram no cangaço para praticar vinganças por crimes cometidos contra familiares, filhos, irmãos, parentes, etc. Entendeu? Depois veio o Lampião, né, o mais famoso dos bandoleiros do Nordeste, considerado entre os 10 maiores bandoleiros do mundo, né? Todo grande país, eu até digo nas conversas, nos bate-papos que nós temos feito sobre essa temática, que todo grande país teve seu grande bandido, né? Então, o Brasil teve seu grande bandido, que foi Lampião, nordestino, né? E nós brasileiros, nordestinos principalmente, ainda não conseguimos tirar o proveito necessário da imagem de Lampião, já que os Estados Unidos, o americano, tirou proveito da imagem de Billy Kid, de Jesse James, né, e nos entufou de filme de faroeste aqui durante décadas, isso gerando, né, divisas, né, imensas para os cofres, né, dos nossos irmãos imperialistas americanos, né? Então, nós não soubemos ainda tirar o proveito, né, da imagem de Lampião, né? Então, essas duas figuras, os beatos e os cangaceiros, eles indiscutivelmente, eles seguiram lado a lado, nesses momentos, nesses ciclos que se formaram em função desses desdobramentos sociais, mas como causas, como efeitos, né, da colonização, dos problemas que nós já citamos, que envolvia o coronel, o latifundiário, né? Quer dizer, aquela coisa daquela influência do império extrativista, explorador, né, de tudo que existia no país, inclusive exploradores da própria carne humana, né, que foram os nossos irmãos indígenas, os nossos irmãos africanos, principalmente. Então, essas figuras caminharam lado a lado. Eu vejo, no nosso ponto de vista, que o cangaço, ele tem uma dimensão maior nesses dois aspectos, sócios e culturais. Eles têm uma dimensão bem maior porque o cangaço, ele estabeleceu uma estética. O cangaço estabeleceu uma linguagem muito própria, muito original, única das coisas do Nordeste, manifestadas, expressadas por todas as vertentes da nossa cultura nordestina, quer seja o cordel de Manuel Camilo, de José Pacheco, de Manuel de Almeida, de Leandro de Barros,
e de tantos outros grandes cordelistas, né, do Nordeste brasileiro, mas através do cinema, das grandes obras cinematográficas que foram produzidas a partir de O Cangaceiro, de Lima Barreto e Aníbal Massaini, né, do Curisco, o Diabo Louro, de Antônio Coimbra, e A Morte Comanda o Cangaço, de Antônio Coimbra. Mais recentemente, O Baile Perfumado, que nós consideramos a maior obra cinematográfica produzida, tendo como fonte de inspiração principal o cangaço e como protagonista principal, não a figura de Lampião, o rei do cangaço, mas a figura de Benjamin Abraão, que precisa ser lembrado como um dos pioneiros da fotografia e da boa fotografia no Brasil, do jornalismo, né, que ele iniciou, né, se introduzindo no bando de Lampião para fazer e produzir o seu primeiro filme, sobre cangaço, que infelizmente virou peça de cartório para comprovação judicial sobre os fatos gerados pelo cangaço, os fatos criminosos principalmente, e ficou lá num cartório, se depreciou e apenas menos de 1 minuto e meio ficou como legado da história e para a história deste grande jornalista e fotógrafo que foi Benjamin Abraão. Nós tivemos na literatura obras como a de Raquel de Queiroz, escrita ainda na década de 50, quando o preconceito ainda era muito grande sobre o cangaço, coisas muito recentes. O cangaço praticamente morreu, né, naquela sua forma tradicional, com a morte de Curisco, o Diabo Louro, lá no interior da Bahia, em Grotas de Macaúbas, quando ele foi fuzilado pelo sargento Zé Rufino, né? Então, Raquel de Queiroz escreveu sua primeira obra, uma obra meio ficção, porque naquele momento nós compreendemos que não havia outro caminho, porque ela carecia das informações que ela não havia conseguido em função do preconceito que existia. Se você procurasse um ex-cangaceiro, ele não iria falar de si e do tempo que ele passou no cangaço. Se você procurasse os ex-volantes, eles também não iriam ter, naquele momento, o interesse de contar o que acontecia em meio às volantes, que em alguns momentos praticavam o mesmo modo operandi dos próprios cangaceiros. Eram violentos, eram perseguidores, também em alguns momentos muito cruéis, em que o homem do campo ficava naquela situação do molusco entre o mar e o rochedo. Se corresse para o lado do cangaceiro, estava morto pelas mãos das volantes. Se corresse para o lado das volantes, estariam ameaçados pelos cangaceiros. Então, o preconceito existia. Então, obras como O Cangaceiro, de Lima Barreto, é uma obra que, para aquele momento, quando ganhou o Festival de Cannes, foi muito importante, como referência, porque foi um começo, mas também careceu de informações mais precisas, para que você pudesse dar uma certa cronologia e as informações tivessem chegado com mais precisão, não aos meios universitários, aos meios acadêmicos, junto aos pesquisadores, aos historiadores, aos escritores, à imprensa de um modo geral e até mesmo aos produtores culturais. Nós tivemos Zé Lins do Rego com a sua obra Os Cangaceiros, uma obra de um grande alcance, um romance da maior grandeza. Isso tudo fruto dessa estética estabelecida pelo que foi o fenômeno do cangaço. Eu digo que o cangaço foi um legado muito importante para a consolidação
né, de aspectos importantes da cultura nordestina e brasileira, porque essa estética estabelecida nos mostrou uma linguagem muito própria, muito peculiar, através da vestimenta que eles usavam, através do trabalho, do artesanato, no couro, né, no qual o Lampião era um exímio artesão. As peças, né, fabricadas por Lampião eram disputadíssimas na região lá do Vale do Pajeú, aonde ele morava. Mas eu vou mais além. Nós não centramos a nossa conversa, que eu não chamo isso de palestra nem painel, eu digo que é uma conversa muito informal. Eu não centro muito as atenções na figura exclusiva de Lampião, o rei do cangaço, o rei dos cangaceiros. Mas em alguns momentos é preciso que você lembre aspectos de sua vida pessoal, de ações próprias dele como comandante, que eram coisas importantes. Um homem do campo, não miserável, a exemplo da maioria, porque ele era filho de um mini fundiário, de um pequeno proprietáriozinho rural, mas eram proprietários. Eles tinham a sua nesga de terra e ali eles produziam, ali eles realizavam, eram mascates, eram comboeiros, tinham sua tropa de burro, né, tinham seus animais, né, de tração, tinham sua casa própria para morar, né, tiveram acesso aos momentos primeiros da leitura, né? Ele não era um analfabeto total, ele era um semi-alfabetizado ou um semi-analfabeto, mas lia, escrevia, né? E durante a sua trajetória ele teve acesso a jornais, a revistas, né? A cordéis, né? Era músico, exímio músico, tocava a sua harmônica, o seu fole de oito baixo, tocava o seu realejo, né? Em alguns momentos batia a sua viola, né? E ele tinha qualidades que, se fossem praticadas no outro lado, né? No outro lado, né, do monte, ele talvez tivesse dado uma grande colaboração, né, ao meio em que ele viveu, né? Talvez ele tivesse sido quem sabe um vereador na época, um vice-prefeito, por que não? Se ele morava em uma região onde ele era eleitor, ele votava, né? Ele tinha ligações com os políticos da região, né? Enquanto os seus inimigos figadais tinham ligações com a família Nogueira, ele tinha ligações muito estreitas com Cornélio Soares, que era o líder político da região ali de Serra Talhada, da antiga Vila Bela. Então, ele tinha muitas qualidades. Grande estrategista. Ninguém entraria, por exemplo, numa empreitada de invadir uma cidade do porte e do tamanho de Mossoró, já naquela época, que já era do tamanho da minha cidade, de Campina Grande, né? Inclusive uma cidade que já era polo econômico, já era um polo exportador de algodão. Aqui você tinha várias prensas de algodão, aqui você tinha clube dos artistas, você já tinha cinema, você já tinha Banco do Brasil, você tinha estação ferroviária, né? Você tinha o próprio sal, que sempre foi uma fonte econômica de produção muito importante de Mossoró, e Lampião. Só que Lampião foi pego também naquele momento de surpresa, porque ele andava, segundo alguns historiadores, meio macambuzo pela morte do seu irmão Antônio Ferreira, né? E Marcilon Leite, né, muito ambicioso, começou a soprar no ouvido de Lampião: ô capitão, vamos invadir Mossoró, lá tem muito coronel, os homens lá tem muito cobre, eu conheço todas as ruas, becos de Mossoró, vamos que vai estar certo. E Lampião: Marcilon, cidade de igreja de duas torres, cangaceiro não entra, mas vamos, capitão, vamos. Então, naquele momento, ele talvez estivesse necessitando, né, de uma ação mais arrojada, mais impetuosa, quem sabe para suprir aquela falta de Antônio Ferreira, que naqueles momentos eu escrevi uma peça sobre Lampião, sobre o cangaço, o Império da Mata Branca.
E lá eu cunhei uma quadra, lembrando em meio ao texto teatral, para lembrar a figura do Antônio Ferreira. Morreu Antônio Ferreira, o irmão de Lampião, tenente da retaguarda da tropa do capitão. Então, Antônio Ferreira era uma figura muito importante para Lampião, exatamente porque, além do irmão, ser o irmão mais velho, o mais querido, né, de quem ele recebia, inclusive, ensinamentos e opiniões, no momento que ele perdeu o Antônio Ferreira, ele realmente mudou totalmente, mudou o comportamento, deixou o cabelo crescer, ficou meio desligado no tempo, e Marcilhão Leite conseguiu induzi-lo a invadir Mossoró. Mas ele não invadiria Mossoró apenas e só e simplesmente pelo fato de Marcilhão Leite. Ele poderia ter invadido outra cidade também, mas talvez não tivesse encontrado a reação que encontrou aqui, liderada pelo então prefeito Rodolfo Fernandes. Então, todo esse legado que ficou através da música, do teatro, a própria musicalidade, né, do cangaço, é um legado muito importante. Zé do Norte cometeu o crime, né, de editar a mulher rendeira no seu nome. Esse fato, ele precisa, em algum momento, ele precisa ser modificado, porque aquilo dali foi uma usurpação de uma obra artística, musical, que tem autoria. A maioria dos pesquisadores sabem que a mulher rendeira, ela foi composta por Lampião quando saiu do velório de sua avó, Dona Jacosa, que era a mulher rendeira. Era sua mãe quase que adotiva, porque foi quem criou Lampião. Então ele saiu cantando a área Mulher Rendeira. Porque dali é de Lampião, não há ninguém prova o contrário. Sabe? Está compreendendo? Depois você vai encontrar, por exemplo, em meio a todo esse resultado, esse legado histórico, cultural e social, desse fenômeno do cangaço, que foi na sua trajetória um verdadeiro rio de sangue. Não há o que discutir. Quando alguém me pergunta, Lampião é herói ou bandido? É o bandido. Não há o que discutir. Né? Mais de 1.200 mortes, diretas e indiretamente, foram praticadas por Lampião e seu bando ou pelos seus subgrupos. Né? Por isso ele deve ser responsabilizado, porque ele era o grande comandante em chefe daqueles momentos do ápice do que foi o cangaço. Depois, ele tinha uma outra qualidade, uma capacidade de articulação, que é uma coisa que não está em qualquer pessoa. Ele montou, na realidade, uma estrutura protomafiosa em torno dele, coisas que você só veio ver depois na Itália, com a criação da máfia siciliana, nos Estados Unidos, porque ele conseguiu, nos 7 estados onde ele atuou, ele conseguiu estabelecer bases de operações, sabe, imbatíveis. Não havia como, porque em cada lugar que ele passava, ele deixava um ponto de apoio, importante. Por exemplo, os telegrafistas. Ele procurava saber o nome do telégrafo, o nome do pai, da mãe, o nome dos filhos, e mandava o recadinho para o telegrafista: olha, se vocês passar qualquer telegrama mostrando onde estão meus meninos, eu vou lá, mato tua mãe, teu pai, teus filhos, teus avós, teus cachorros, teus gatos, teus periquitos, teus papagaios, não sobra ninguém. E qual era o telegrafista que ia se submeter a uma situação dessa? Entendeu? Os coronéis, ele plantou bases de apoio. Ele chegou na Bahia, após a pisa que ele levou aqui, em Mossoró. Eu digo isso, inclusive, na nossa peça. Eu contemplo um aspecto muito importante da invasão do bando de Lampião aqui a Mossoró, com 2 emboladores de coco. Quando o refrão diz o seguinte: apanhou de fazer dó, Lampião correu com medo do povo de Mossoró, e daí vai. Então vem as respostas, e isso aí tá, né? Muito obrigado. Muito obrigado.
Então, você começa a compreender o processo evolutivo do banditismo rural do Nordeste, a partir do momento em que você vê que o progresso começa a chegar. E esse momento crucial foi exatamente 1938. Por quê? Porque havia sido implantado o Estado Novo de Vargas, que não admitia ele como ditador maior do país, não saía em matéria de primeira página do jornal, da revista Noite Ilustrada, ou da revista Fonfon, ou qualquer outra revista, enquanto Lampião estava lá, uma revista em mãos, bem vestido, cheio de colares, de anéis de brilhante, ladeado por um cão-fila, por uma mulher bonita, bem vestida, enquanto ele próprio não saía nas matérias de primeiras páginas das revistas. Depois, a quebra do elo do coronelismo, dos coronéis, dos chefes, dos latifúndios, né, com o governo. Porque no momento que a ditadura impôs a nomeação dos interventores federais, os coronéis perderam aquela capacidade de barganha junto ao chefe maior político do Estado, porque ali não estava em jogo, naquele momento, entre a relação do governador nomeado e o coronel, porque o voto não estava entre eles. Então, foi um dos fatores preponderantes para que o cangaço entrasse em sua derrocada. Depois nós temos um outro aspecto importante para essa derrocada. É que em que pese o progresso ter chegado ao nosso país, principalmente ao Nordeste, de forma lenta e gradual, né? Quase que como um jabuti com a perna engessada subindo uma ladeira, mas naqueles momentos você já tinha a comunicação que já estava chegando. Os telégrafos já estavam sendo, né, implantados, como também não gostava muito de automóvel, não, porque ele sabia que aqueles meios de transporte e daí de progresso ele tinha isso quase que como uma visão, né? É tanto que normalmente quando ele encontrava alguém com um caminhão, ele mandava tocar fogo no caminhão. Quando encontrava os cossacos, os trabalhadores das estradas, ele ameaçava matar os trabalhadores, né? O trem, né? Ele, por várias ocasiões, né? Ele chegou a matar trabalhadores, né, das estradas que estavam sendo construídas. Mas o progresso, de certa forma, colaborou com esse processo de derrocada do cangaço, levando-se em consideração também esse lado da política que se impôs a partir de 1932, com a implantação do Estado Novo. Agora, para entrar diretamente na temática, o fenômeno do cangaço como elemento importante socio e culturalmente para o Brasil, indiscutivelmente, o que nós temos a dizer aqui é o seguinte, é que nós devemos nos orgulhar, porque só o Nordeste do Brasil conseguiu, como resultado, né, desse legado que nos foi deixado, né, por esses ciclos, né, de ferro, fogo, sangue e suor, né, essa linguagem toda que nós conhecemos, manifestadas através do cinema, através do teatro, da música, da poesia popular, das artes plásticas, né, dos tratados da sociologia, né, da literatura, né, específica da temática do cangaço. Quantas centenas de livros não são publicados neste país? Desde Nertão Macedo, Rodrigues de Carvalho, Frederico Maciel, Frederico Pernambucano de Melo, né? A produção
que é desenvolvida aqui em Mossoró, diga-se de passagem, uma produção de muita qualidade. Vocês devem se orgulhar, né, porque vocês produzem um trabalho em cima dessa temática, né, mais de qualquer outro estado do Brasil, mais do que a Paraíba, mais do que Pernambuco, que foi o berço quase que, né, maior do cangaço, mais do que Sergipe, mais do que Alagoas, mais do que a Bahia, né? Nós temos escritores do porte, do quilate de um Oleone Fontes, né? Nós temos escritores, outros, inclusive de uma geração nova chegando aí, muito envolvidos nessas pesquisas, né? Mas nós temos o livro de Raul Fernandes, A Marcha de Lampião, que é uma obra que deve ser referência, né, para os estudos do fenômeno do cangaço para o Nordeste, né? Nós temos, por exemplo, a produção da Fundação Dixept Rosado, parece-me que é essa a fundação, uma bibliografia, né, enorme aí, à disposição dos pesquisadores, né, à disposição dos produtores. Quem quiser produzir um bom filme sobre o cangaço, venha a Mossoró, que aqui ele vai encontrar uma grande bibliografia. Ele vai encontrar pessoas preocupadas, pessoas voltadas, buscando compreender, não dentro de uma visão de ficção, da qual eu sou contra. Você não pode trabalhar uma ficção em cima de um fato real. Então, quando eu vejo qualquer coisa escrita, ou na televisão, ou no cinema, que vem com pinceladas de ficção, eu, sinceramente, eu me atenho à obra para poder compreendê-la melhor e fazer a crítica que eu achar que seja feita. Mas eu acho que você trabalha em cima de uma temática que é uma realidade que deixou laços indelevelmente plantados no sentimento do homem do Nordeste, e não só sentimentos, né, do aspecto cultural nem social, mas no sentimento da própria vida, do próprio sangue, da própria alma. Porque quantas pessoas neste Nordeste não sofreu com o fenômeno, com essa saga violenta que foi o cangaço, né? O quanto o Nordeste também não perdeu no seu progresso, no seu desenvolvimento, em função, né, de tudo aquilo que aconteceu, né? E que serve, inclusive, esses estudos para certas autocríticas que os governantes, as pessoas envolvidas com os aspectos sociais, da sociologia, para que não permitam que aconteçam coisas como aconteceu com Canudos em 1898. Aconteceu aquilo em 1898, mas em 1938 aconteceu no Caldeirão, o massacre do Caldeirão, né, que foi conduzido pelo próprio governo, como foi o massacre, a destruição de Canudos, né? Do Beato Zé Lourenço, o Caldeirão, do Pau da Colher, né? Quer dizer, fatos que logo depois se repetiram, né? Nós vivemos num país hoje que em alguns lugares você vive em regime de guerra civil. Quando eu digo que Lampião, em alguns momentos dessa nossa conversa, Lampião não foi o primeiro e nem foi o último, é porque o que acontece, por exemplo, na maioria das favelas do Rio de Janeiro, né, é verdadeiramente uma coisa de louco, né? Se você estabelecer parâmetros, você vai ver que não vai haver muita diferença, né, nesses aspectos, por exemplo, de você montar estruturas protomafiosas, como o Lampião montou, né, como os reis dos tráficos lá montam, com a pessoa humilde da favela. Aquele morador da favela, da Rocinha lá do Rio de Janeiro, é o mesmo vaqueiro, né, que era abordado por Lampião para pedir víveres, para pedir coito, né, que depois ele ia morrer na mão da volante, porque, né, deu guarida ao cangaceiro, né? Então, eu digo o seguinte, que o legado que nos foi deixado por todo esse processo é um legado histórico incomensurável.
Você não há como medir a importância desses fatos. É claro que você vai ter de desassociar a questão dos crimes, você vai ter que desassociar, né, o problema, por exemplo, o trauma das vítimas, de lado a lado, de todos os lados, e se ater a esse resultado, dentro dessa visão sócio e cultural que ficou como resultado, como legado de todo esse processo, que não começou com Lampião, que não terminou com Curisco, que não começou com Cabeleira, nem com Luca da Feira, nem com Jesuíno Brilhante, nem com Antônio Silvino, nem com o Senhor Pereira, nem com Labareda, nem com Curisco, enfim, né? Isso é um processo que veio desde a colonização. No aspecto dos beatos, há coisas assim interessantíssimas para você vislumbrar. Essa visão messiânica, excessivamente messiânica do povo nordestino, isso tem uma coisa assim muito própria dos cruzados, das cruzadas, né? Aquela ideia sebastianista de que o rei de Portugal, que foi lutar nas cruzadas, iria voltar como um santo para dar solução aos problemas do seu povo. Então, se era muito comum os beatos aparecerem nos vilarejos, nos burgos, né, nos sítios, nos povoados, levando aqueles madeiros, né, enrolados de fitas, né, aquilo eram os estandartes das cruzadas. E dentro dessa visão, dessa base, dessa vertente ibérica, certo? Isso bateu aqui no Nordeste e ficou, né, indelevelmente marcada no sentimento do povo, de um povo carente que tinha que se pegar a alguma coisa. Não podia se apegar ao bispo, porque o bispo não dava acesso a ele. Não podia se apegar ao padre convencional, né, que estava seguindo, né, a linguagem da ordem, tá vendo? Mas aí ele se autocolocava como aquele bispo, como aquele padre, e ele ia procurar a sua própria solução e dar solução para os irmãos deles que eles estavam vendo morrendo pela sede, na seca de 1877, né, que foi quem levou, né, a formação de tudo aquilo que culminou, né, com a saga do que foi Canudos e Antônio Conselheiro. Mas tudo isso deixou como frutos, né, todas as manifestações expressas através da dança do grupo Tropeiro da Borborema, dançando o chachado, dos cordéis de Manuel Camilo, né, da poesia de Ivanildo Villanova, de Geraldo Amâncio, de Moacir Laurentino, de Chico Pedrosa, de Zé Laurentino, de Daudete Bandeira, de Pedro Bandeira, os poetas e repentistas do Nordeste, a base forte da cultura do nosso povo, da nossa gente e da nossa história. Espero que essa explanação, essa conversa que nós tivemos aqui, tenha servido para alguma análise, né? Estou à disposição de vocês. E aí nós passamos imediatamente ao debate, ouvindo a intervenção do professor Lemuel Rodrigues. Sobre a questão dos beatos, eu chamaria a atenção, né, para a questão da situação social. Eu pego como exemplo o episódio da Pedra Bonita, São José do Belmonte, onde em 1838, né, houve uma das maiores chacinas promovidas em nome da salvação, né? Em nome da religião, em nome da volta de Dom Sebastião, né? Aproximadamente 80 pessoas foram sacrificadas na Pedra Bonita, e Ariano Suassuna colocou isso muito bem na sua obra. José Lins do Rego também colocou muito bem. Lendo os documentos oficiais
da Pedra Bonita, o beato, ele aparece como um malfeitor que levou centenas de pessoas para a Pedra Bonita, né, Serra do Catolé, e lá, usando de uma oratória, né, prometendo o reino encantado de Dom Sebastião, levou à morte essas pessoas, crianças, adultos, idosos, de maneira trágica. Era preciso lavar com sangue as pedras, para dali ter acesso ao reino encantado. Ora, como bem falou o palestrante, numa sociedade dominada por coronéis, uma sociedade que implantou o latifúndio através das Sesmarias, através de uma política absolutista de Portugal e posteriormente com continuidade de Pedro I, período regencial, quando o senhor Feijó, para satisfazer as exigências dos coronéis, criou a Guarda Nacional como instrumento de repressão às manifestações populares e entregou a Guarda Nacional nas mãos dos coronéis, onde eles montariam a estrutura militar financiado pelo Estado. A igreja totalmente afastada do povo. E por que, na ausência da igreja, não surgiram os líderes religiosos? Sim, surgiu sim. A ausência da igreja deu as condições para o surgimento dos beatos, assim como a ausência do Estado deu aos fazendeiros o poder deles agirem em nome do Estado. Porque a ação do coronel era a ação do Estado. O coronel era o Estado era o coronel, né? E isso veio mudar um pouco a fisionomia, como bem falou, com os interventores, mas não acabou, porque quando Getúlio Vargas nomeia os interventores, ele nomeia para os estados aqueles governadores, em sua maioria, que foram eleitos em 1934 e que cederam às suas pressões para apoiar o golpe de 37. Rio Grande do Norte é um exemplo. Rafael Fernandes foi eleito em 34. E a proposta que Getúlio Vargas enviou para ele foi muito simples: apoie o golpe e continuará no poder. Ele apoiou o golpe e continuou no poder, como interventor. Quem conhece a história dos salineiros de Mossoró, Agrossos, Açu, sabe a postura do governador Rafael Fernandes com relação aos salineiros. Está aí a obra Sindicato do Garrancho para mostrar a ação, né, de Rafael Fernandes como coronel governador. Entendeu? Então, se o Estado está ausente e o coronel age, a igreja também está ausente e os beatos agem. E quando a igreja interfere na ação dos beatos, como foi em Canudos, quando enviou para lá uma missão para negociar com Antônio Conselheiro, e foi expulso de Canudos, não por Antônio Conselheiro, mas por João Abade, que era o chefe civil de Canudos, entendeu? Que era quem dava as ordens e orientava Antônio Conselheiro nas estratégias civis. Aquele mundo, aquele comunismo primitivo desenvolvido por Antônio Conselheiro em Canudos, é o mundo que aqueles sertanejos, oriundos da seca, vítimas da miséria, de uma política coronelista, entendeu? Vislumbravam. Você vê no Cariri também, só com um processo inverso, com o seu padre Cícero, né? Adotando uma política assistencialista em parceria com os coronéis, para que não transformasse o Cariri numa nova Canudos, né? Mesmo assim enfrentou a igreja, sendo excomungado. A gente continua no Cariri
com o Caldeirão. E aí, a gente pode buscar um pouco, entender como a comunidade, como o Caldeirão, vai endeusar um boi. Mas os egípcios faziam isso também. Então, o professor citou as cruzadas. Sim, há uma relação clara. Relação clara. A miséria social faz com que o povo busque em crenças a salvação. E no flagelo, entendeu? A sua comunhão com Deus, já que os seus rituais estavam relacionados ao seu modo de vida. E como eles não podiam, estavam longe da igreja, enquanto instituição, desenvolvia os seus ritos de acordo com a sua vida. Então, quando você pega os beatos, se eu sair do Nordeste, nós vamos lá para Santa Catarina e Paraná e nos deparamos com o contestado. Que ali foi uma guerra que vai além do beatismo ou do messianismo. Ali vai a guerra de um Estado que tira dos camponeses da região de Santa Catarina o direito sobre a terra, entregando ao capital estrangeiro terras produtivas, e massacra um povo. Na guerra do contestado, nós não encontramos apenas o aspecto religioso, não. Nós encontramos, acima de tudo, a luta pela terra, porque estava sendo confiscada para ser entregue ao capital estrangeiro. E as centenas de famílias que foram mortas no contestado estavam com a bandeira da libertação social. Entendeu? Então, entender o beatismo no Brasil é entender a questão social, se agarrar na religiosidade, já que a igreja estava ausente dessa sociedade. Ela tinha um compromisso, e o compromisso da igreja era com a elite. Entendeu? Eu queria me deter mais na questão do beatismo. Cangaço, a gente vai discutir quando os senhores fizerem alguma pergunta. Muito obrigado. Agradecendo ao professor Lemuel, nós passamos a palavra ao professor Crispiniano Neto. Esse tema realmente tem mexido muito com a gente, e apesar de conviver com ele há muito tempo, só agora eu tenho me interessado um pouco mais, diante não só da importância do cangaço em si, mas de tudo que ele representa num contexto geral. Fui convidado a escrever O Alto da Liberdade, onde enfocava os 4 episódios principais da história de Mossoró: o motim das mulheres, a libertação dos escravos, 5 anos antes da Princesa Isabel, por uma ONG da época. Depois, a resistência a Lampião, o voto feminino. E aí a gente tem tido que estudar um pouquinho mais sobre isso. Mas quanto mais a gente estuda sobre esse assunto, mais sente que sabe muito pouco. O aspecto cultural, né, o desdobramento cultural que o cangaço deixou no Nordeste. Mas, do ponto de vista histórico, eu quero lembrar aqui, ano passado, na palestra do ministro Francisco Verfort, na maçonaria, sobre a libertação dos escravos de Mossoró, quando ele dizia que elogiava aquele seminário que era feito aqui, das Novas Liberdades, onde a gente comemorava as velhas lutas da liberdade de Mossoró e discutia através do seminário as novas liberdades. E ele dizia uma coisa muito interessante: acabar a escravidão foi fácil. Fácil, vírgula, né? Foram uns 100 anos de luta só, foram só uns 600 quilombos, foram alguns milhares de mortes, né? Foram os milhões de mortes da África, enfim, toda uma luta de Joaquim Nabuco a Zumbi, etc., né? Mossoró, tudo mais. Agora, ele disse que difícil é acabar a obra da escravidão, né?
Joaquim Nabuco pregava que cada escravo liberto recebesse uma área de 100 hectares de terra. E como isso não aconteceu, a raça negra ainda rola escrava, como diz Ivanildo Vila Nova, né? Por aí, com toda a obra da escravidão, continua de pé. Do ponto de vista social, cultural, econômico. Não é por acaso que não está se lutando aí por cotas para negros nas universidades, a massa salarial está abaixo. A mulher é oprimida por ser mulher, se é nordestina é mais oprimida ainda, se é negra é mais oprimida ainda. Então, tem todo esse componente, né? E aí, eu diria, acabar o cangaço pode ter sido fácil. Uma guerrinha aí de uns 4 ou 5 mil mortos, só Lampião 1.200 mortes diretas ou indiretas, de um lado, né? Porque teve o outro lado também, os que morreram lutando junto com ele, os dele que morreram também, os dos outros cangaceiros. Uma guerra assim que dá 5 Israel-Palestina do ano passado para cá, 5 Guerra das Malvinas, mais ou menos. Mas a gente olha assim como uma coisa muito pequena. Agora, a obra do cangaço, eu diria o banditismo, né, que continua aí, e continua porque nada mudou de concreto. Esse progresso que o professor também enfocou aqui, o progresso acabou com as condições que permitiam o cangaceirismo, o exercício do cangaceirismo, mas ele trouxe novos componentes que permitem o banditismo de outras formas. O que aconteceu em Macau essa semana, né, que até um jornal da cidade parafraseou o nome do espetáculo, Chuva de Balas em Macau, né? O que aconteceu ali em Macau não deve nada à espetaculosidade das ações lampiônicas, né? E a diferença é que não iam em cavalos, iam em Hilux, né? Que não mandavam um cantador de coco, um sanfoneiro, investigar, ouvir o que estava rolando na cidade. Eles falam de celular. E já pegaram 6 bandidos, todos 6 da polícia. 2 estão mortos e 4 presos. Um dos 4 estava no meio do cerco aos bandidos, passando informações através de código pelo rádio da polícia para os bandidos. Agora ali em Pedro Avilino. Hoje, ontem, anteontem. Não foi em 38, não foi em 27. Agora, né? Então, essa coisa, infelizmente, não mudou. Nós assistimos essa semana, numa favela do Rio de Janeiro, um repórter da Rede Globo de televisão, a poderosíssima Rede Globo de televisão, foi assassinado por um grupo de tráfico de drogas, nas mesmas condições muito parecidas com a morte de um cangaceiro de Lampião, que reclamou lá de uma mulher, que não fez a comida bem feita, e Zé Baiano, um homem de confiança de Lampião, abriu a barriga dele, botou um bacurim, né, um porquinho novo dentro, e costurou. Segundo Nertão Macedo. E agora o cara matou um jornalista da Globo com a espada de samurai, abriu de cima a baixo, depois tocou fogo com pneu para ninguém sentir o cheiro da carne. O que é que mudou? O que é que mudou da Caatinga do Sertão de 1930 para o Rio de Janeiro de 2002? Né? Lampião é um tema apaixonante. Herói, bandido, para mim tanto faz. A história vai dizer isso. Eu acho que ele não era herói, mas que foi heróico, foi. Herói não, porque herói tem que ter uma bandeira de luta muito mais nobre. Mas no enfrentamento das forças da sua época, ele foi heróico. Não é por acaso que foi um general da Caatinga que criou um governo paralelo em praticamente 7 estados do Nordeste. Agora o governador Fernando Freire está fazendo um pacto das 3 polícias, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba, né? Naquele tempo tinha 7 polícias integradas procurando Lampião. Todo mundo sabia onde Lampião estava, achava, quase todo dia tinha fogo entre a polícia e Lampião, e ninguém conseguia deter. O que é que motivou Lampião a assaltar Mossoró? Tem 2 versões. 400 contos de réis corresponde hoje mais ou menos a 400 mil dólares. R$1 milhão. Exatamente o que levaram de Macau, de 3 bancos. Há 4 dias atrás. Lampião queria esse dinheiro para quê? Ia ter que dividir com os outros subcomandantes que tinha ali. Jararaca tinha um grupinho que juntou-se com 22, que tinha outro grupinho que juntou-se com Lampião, que juntou-se com Macilon, e formaram 5 minigrupos e
fizeram um grupo maior para assaltar Mossoró. Andaram mais de 500 quilômetros, de ida e volta mais de 1.000 quilômetros. Um episódio digno de um filme de Kevin Costner. Que os que tentaram fazer agora não tiveram a competência de mostrar a grandiosidade desse ato, né? Do ponto de vista bélico. Lampião deu mais de 100 combates só da entrada da Tromba do Elefante para cá. Então, a gente fica vendo, né, que, lamentavelmente, a coisa não mudou muito, porque as bases que fizeram o cangaceirismo e que já fizeram os zelotes, lá no tempo de Cristo, de Judas, de Barrabás, tentando brigar contra o Império Romano, que fizeram Alibabá e seus 40 ladrões, que fizeram Gengis Khan, né? Fizeram Lampião, Antônio Silvino, Jesuíno Brilhante, Cabeleira, todos outros, mais na linha religiosa, Antônio Conselheiro, o Beato Zé Lourenço, que falta ser estudado por Mossoró, porque 70% do povo de Caldeirão era de Caraúbas a Areia Branca. Pouca gente sabe disso. 70% dos habitantes de Caldeirão eram daqui dessa região. Inclusive a professora, que era de Caraúbas, né? Nos balaios lá no Maranhão tinha 2 de Mossoró. Mossoró sempre está metido nessas histórias de valentia, né? Bom, mas qual a base de tudo isso? E que hoje mantém os carneiros de Caraúbas, o Mangueira, que está fazendo blitz em João Dias, interditando, há 2 meses atrás, interditando as estradas, né, parando os carros, assaltando. Mangueira, há 5 anos atrás, trabalhou no meu lote, lá na Serra do Mel, apanhando castanha. Foi preso, obrigaram o rapaz a beber urina, ele ficou revoltado, disse: vou virar bandido. Valdetário era mecânico, trabalhando direitinho, apesar dos problemas com a família e tudo mais, trabalhando honestamente. Roubaram um carro que não foi ele, foi preso, apanhou, quando saiu, disse: vou virar bandido. E virou.